Fala pessoal, Eliseu Souza na área, aparecendo aqui para você antes da sua aula começar, porque eu quero te deixar um recado muito importante. Nos dias 29, 30 e 31 de julho, nós, da Academia da Aprovação, estaremos fazendo lives gratuitas aqui no YouTube, às 20 horas, horário de Brasília. Beleza? E nessas lives, pessoal, além de ensinar o passo a passo para você se tornar um federal, ou seja, PF, PRF, policial legislativo, ganhar os seus 5 dígitos na conta, né? Nós vamos estar lançando o nosso curso completo para as carreiras federais. Além do curso, teremos também a mentoria, né? Então a gente vai estar divulgando tudo do produto e vamos fazer um desconto especial nos dias 29, 30 e 31 de julho. Então será um preço de custo para você ali adquirir e experimentar, né? Nós que somos um curso novo, mas um curso de muita qualidade, estamos contratando professores renomados aí para trabalhar com a gente. E com certeza vai ser um curso de qualidade que irá aprovar muitos, quiçá até mais de 50% nos próximos concursos ali da PF, PRF e Polícia Legislativa Federal. Beleza, pessoal? Então, aproveite, entre no nosso grupo do WhatsApp, vou deixar o link aqui na descrição. No grupo do WhatsApp, nós mandamos PDFs gratuitos, entre outras informações, do nosso lançamento que ocorrerá nos dias 29, 30 e 31 de julho. Você vai se arrepender se você não participar da live, não pegar os ensinamentos gratuitos, mesmo que você não compre o nosso curso. E também irá se arrepender depois se você não comprar, porque vai aumentar muito o preço. Beleza, pessoal? Mas mesmo que não for comprar, acompanhe a nossa live. Eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês a estudarem aí para as carreiras federais com qualidade e serem aprovados e mudar a vida de vocês, a vida da sua família, assim como eu mudei a minha. Beleza, pessoal? Grande abraço a todos. Eu espero vocês lá. Fiquem com Deus. Tamo junto. Vamos lá, galera, vamos voltar, vamos continuar aqui falando dos programas maliciosos, vamos falar dos bots, que vem da palavra robots, tá? É uma analogia aos robôs. Eu costumo falar assim para o aluno, né? Os worms, quais são as funcionalidades de um programa worm, a maliciedade de um programa worm? Se multiplica através das vulnerabilidades, deixando as redes lentas, gerando um excesso de tráfego de dados. Mas a principal característica do worm é exatamente o quê? Se multiplicar. Tá? Então, se multiplica é a principal característica de um worm. E quando a gente fala do famoso cavalo de Troia que nós vimos, cavalo de Troia, a principal coisa que o cavalo de Troia faz. Aí você fala, ó, de se disfarçar, né? Ser um presente de grego, que as pessoas chamam, né? Então, a principal funcionalidade dele, gente, é realmente se esconder, mas permitir o controle e acesso remoto à distância. Então aqui, ó, controle remoto. Cada um tem sua funcionalidade, mas o worm, por exemplo, ó, ele não permite o controle remoto. O worm não é um programa para invadir e acessar computadores à distância. Não é. Se eu quero ter o controle total da máquina, eu tenho que usar um cavalo de Troia, que vai ter funções de acesso remoto, de controlar computadores à distância. Agora, se eu quero realmente um programa se multiplique, gere um excesso de tráfego de dados, eu uso o worm. Agora, o cavalo de Troia não tem função de worm, ele não se multiplica. Ele permite o acesso remoto. Aí o que os caras fizeram? Juntaram os dois e formaram um bot. O bot, ele se multiplica e além de se multiplicar, permite o controle remoto. Olha que coisa, hein? Enquanto o cavalo de Troia, ele permite uma pessoa invadir um computador e controlar um computador só, o worm, ele vai permitir, o worm não, desculpa, o bot, ele vai permitir isso aqui, ó. O cara manda o programa malicioso para cá, esse programa vai se multiplicando e esse cara vai controlando todos esses computadores. Ó, ele vai se propagando assim como o worm se propaga. E esse cara aqui, ó, ele tem o controle de todas essas máquinas aqui. Então imagine quantas máquinas ele pode reunir. Imagine que ele reuniu aí 1000 máquinas ou 10.000 máquinas. Ele acabou de fazer o quê? Criou um exército de nerds. Aí ele pega esse exército aqui, ó, e vai atacar um servidor
na internet. Ele vai atacar um servidor que ele queria derrubar. O que é derrubar? Tirar esse servidor do ar. Imagine que esse servidor seja o servidor do Banco Central. E esse cara era um funcionário descontente com o Banco Central de TI, foi demitido e está querendo se vingar. Olha aí, ele reuniu o exército de nerds dele e ele aponta todos esses computadores para esse computador do Bacen. Ele aponta todos. Apontando todos, o que ele vai fazer? Ele vai gerar uma sobrecarga nesse servidor. Esse servidor não vai aguentar e vai ficar indisponível. E aí as pessoas que querem acessar não conseguem. Ou seja, o bot foi usado para atacar um servidor, ao criar uma rede de vários bots. E essa rede de vários bots, rede de bots, a gente pode chamar também na prova de botnet. Uma botnet pode ser usada em ataques na internet. Olha aí, uma rede de bots, botnet, pode ser usada em ataques na internet. Então o bot, ele é parecido com o worm, porque se multiplica, ele é parecido com o cavalo de Troia, porque é controle remoto, mas é a junção das duas funcionalidades. Spywares. Spywares, gente, são programas espiões, por isso que recebe esse nome. Espiões. O que um espião faz? Ele espia, professor? Não, ele monitora. Espia fica estranho, né? Espia, ele monitora. A função desse programa Spyware é monitorar. Monitorar é a função maliciosa desse programa, certo? Esse monitoramento ele pode ser com vários tipos de spywares. Esse monitoramento pode ser com keylogger. Keylogger é um dos mais antigos dos que eu vou colocar aqui. O keylogger, gente, ele é um monitoramento do teclado da vítima, tá? Teclado da vítima, esse monitora o teclado. Então a vítima está lá digitando alguma coisa, esse spyware, ele está capturando e enviando para o espião. É isso aqui, ó. Esse cara aqui, ó, imagine que esse aqui é o cara, o espião. Aí ele quer monitorar esse notebook aqui, ó, de uma pessoa conhecida dele. Ele quer monitorar, esse aqui é a vítima. Esse espião manda um e-mail para essa pessoa ou induz essa pessoa a instalar um spyware na máquina dela. Tá aqui, instalou um spyware do tipo keylogger. Tudo que essa pessoa digitar aqui nas teclas, no teclado dela, é enviado para o espião. Esse espião vai receber nas teclas digitadas. Digitou a letra A, recebeu, digitou a letra F, digitou o número 10. Ele vai recebendo e vai aparecendo aqui na tela dele. Ó. Ele está monitorando o seu computador. Ele não está invadindo o teu computador. Ele não está lá controlando remotamente. Spyware não é para controlar computador, invadir computador. Ele é um programa que eu deixo instalado lá e ele fica monitorando e enviando as informações para o espião. Hoje essas informações são enviadas em tempo real, vai aparecendo para ele. Você está digitando lá e está aparecendo aqui para ele. Antigamente não era assim, mas hoje é. Então o keylog ele monitora o teclado. Por isso que os bancos usam isso aqui, ó, teclado virtual. Teclado virtual é para evitar que a pessoa digite no teclado normal e seja monitorado por um keylogger. Só que os caras, eles criaram o screen logger. O screen logger é o seguinte, quando você levar o mouse aqui, ó, quando você levar o mouse aqui no teclado virtual, ó, e for clicar aqui, ó, no número 6, o screen logger tira uma foto desse lugar que você clicou aqui e manda para o espião. Por isso que é screen, ele captura uma imagem, tá? Então o screen logger, ele também está aqui na relação de spywares, mas ao invés de ele monitorar o teclado, ele monitora o clique do mouse. Ele tira uma foto do lugar que você clica com o mouse. Ele sabe verificar a posição do mouse em X e Y. A sua tela é um plano cartesiano, X e Y. Então a posição que você levar ali, ele está capturando, ele tira a foto daquele lugar que você clicou. Além desses dois aqui, também tem um outro que também cai na prova, que é o sniffer. Sniffer,
Sniffer, ele é um programa que fareja pacotes. Então ele monitora o quê? Ele monitora o tráfego dos pacotes da rede, tá? O tráfego da rede. Ele monitora o tráfego da rede. O Sniffer. Então aqui, só para você ter uma noção, ó, um Sniffer foi instalado, ele está monitorando, ele está capturando os pacotes da rede e monitorando, verificando que tipo de serviço está sendo trabalhado dentro da empresa. Ele vai farejando os pacotes e mostrando o que está passando, indo e voltando pelos cabos de rede e assim por diante. Então ele é um programa para capturar o tráfego de rede, para a gente analisar o tráfego, para monitorar esse tráfego de rede. Certo? Então eu instalei em um computador, estou monitorando todo o tráfego da rede. Aí você fala, pessoal, mas no meu trabalho os caras fazem isso. E não é um programa malicioso, é porque o que eu falo, esse programa aqui, ó, ele pode ser usado dentro da empresa para os administradores controlar o tráfego de dados da rede, ver se não tem ninguém assistindo filme dentro da rede, deixando a rede lenta, né? Administradores de rede utilizam esse programa. Então, o que eu costumo falar para o aluno? O spyware nem sempre é usado para o mal. O spyware pode ser usado de forma lícita ou de forma ilícita. Tá? Nesse caso aqui é a forma legal que ele está sendo utilizado. Quem utiliza para o mal é a pessoa que está utilizando, mas mesmo assim a gente vai chamar de malware. Além do sniffer, que me lembra o farejador de pacotes, né? Farejador, eu também tenho o adware. O adware, ele tem duas concepções. Ele é considerado um programa malicioso, mas ele tem outra concepção, que é a concepção original dele. Qual é a concepção original? Ele é um programa gratuito, que você instala, que ele é gratuito, e em troca da gratuidade dele, ele começa a apresentar publicidades na sua tela. Então, alguns adware faz isso aqui, ó. Você instalou ele no seu computador e aí ele fica algumas janelinhas abrindo para exibir propaganda, tá? O adware, ele é um programa gratuito que exibe propagandas. É uma troca, tá? Você instalou gratuitamente, mas ele está financiando essa gratuidade por causa dos anúncios, das propagandas que fazem no aplicativo. É um financiamento da gratuidade. Uai, professor, mas aí eu não entendi o porquê que ele é chamado de spyware. Quando é que ele monitora o meu computador? Quando você clica nas propagandas. Ele está monitorando, ó, as propagandas. Quando você clica em uma propaganda, quando você compra, ele está te monitorando para saber se as propagandas estão dando certo. Imagine a seguinte situação. Você desenvolveu um programa gratuito para as pessoas assistirem videoaula. Aí a pessoa, os alunos instalam gratuitamente. E aí ele está lá assistindo a aula, aparece uma propaganda no meio da aula. Certo? Essa propaganda no meio da aula, alguém está pagando por ela. Está financiando a gratuidade para você. E aí, esses programas, naturalmente, eles monitoram. Ele fica, quando a pessoa clicar uma vez em cima ou comprar, o dono desse programa vai recebendo relatórios para saber se está funcionando ou não. Entendeu? Por isso ele é considerado um adware. Além de trazer muita lentidão, às vezes, para o computador, dependendo do tipo de adware, ele também é usado para monitoramento. Não é aquele monitoramento para pegar senhas da pessoa, descobrir senha ou invadir a conta da... Não é isso. Ele monitora a propaganda. Pelo fato de monitorar, a gente classifica ele como spyware. Mas não estou dizendo que esse programa é do mal. Está pegando minhas informações. Não. Um adware, ele realmente pode ser menos inofensivo do que outros, como o keylogger, screenlogger, que pode ser usado para capturar senha, certo? Mas ele não deixa de ser classificado como spyware. É isso que eu quero que vocês entendam. Tá? Então aqui a gente definiu keylogger, screenlogger, sniffer e também adware. Vamos aqui para a próxima tela. Vamos lá. O que eu separei mais aqui? Os backdoors. Backdoors também são programas maliciosos e também é uma analogia, que vem de porta dos fundos. Essa porta dos fundos pode ser uma analogia a um programa que eu deixo instalado no computador, um programa instalado secretamente, tá? Secretamente em um computador. Ou ele pode ser uma falha
que eu causo em um programa que já está instalado. Então, porta aberta aqui é uma analogia, sim. Eu invadi um computador, deixo uma portinha aberta nos fundos para eu retornar. Fazendo analogia àquelas grandes casas americanas em que o ladrão entra pela porta da frente, mas acaba saindo pela porta dos fundos para não ser detectado. Aqui é a mesma coisa. Vamos supor que eu demorei 6 meses para que você instalasse um cavalo de Troia no seu computador. Eu demorei esse tempo todo te induzindo lá, mandando programa para você, instalou, pronto. Você instalou o cavalo de Troia, eu entrei no seu computador. Estou lá controlando o teu computador. Aí você, de fato, percebeu que eu estava controlando o seu computador. Você foi lá e desinstalou o programinha. Você foi lá e desinstalou o joguinho. Se você desinstala o joguinho, você está removendo o programa que eu estou usando para acessar o seu computador, o cavalo de Troia. Aí eu não tenho mais acesso ao seu computador. Agora, se eu já tenho essa visão de que eu entrei no seu computador 6 meses, demorei pra caramba para entrar no teu computador. Se eu quero garantir que mesmo você desinstalando esse joguinho, eu consiga voltar no teu computador sem precisar recorrer esses 6 meses de métodos que eu utilizei, se eu já sei que você pode tirar o programinha, o que eu faço? No momento que eu já estou no seu computador, eu deixo um programinha instalado, que vai ser minha porta aberta, a porta dos fundos que eu vou deixar aberta para voltar para o seu computador, mesmo você fechando a porta da frente. Essa é a analogia. E essa porta dos fundos, claro, é uma analogia, é um programinha que eu deixo instalado no teu computador, sem você perceber. Não é o joguinho do cavalo de Troia, é outro programa que eu deixo instalado que vai me garantir um retorno facilitado, sem eu ter que recorrer àqueles mesmos métodos da invasão, da primeira invasão. Ou posso também gerar uma falha em algum programa que já está instalado. Então o backdoor tem essa ideia, é para retornar a um computador invadido. Ele é diferente um pouquinho do cavalo de Troia, mas tem a mesma ideia, invadir o computador, controlar o computador. E os ransomwares, para a gente fechar mais esse bloco aqui, claro que a gente ainda vai fazer exercícios, os ransomwares vêm da palavra resgate, isso aqui é um sequestro de dados, que é muito comum hoje em todo o mundo, sequestro de dados. Já que um dado é um ativo importante para a organização, que tal sequestrar esse dado e cobrar um resgate? Foi isso que os caras fizeram. Criaram um programa malicioso que torna inacessível o dado daquele computador. Então imagine, aqui está o servidor, né? O servidor aqui de uma empresa, e esse servidor de uma empresa tem um banco de dados aqui, que alimenta todo o sistema dessa empresa. Esse banco de dados está aqui, ó. Banco de dados. Aí alguém da empresa coloca um pendrive aqui na porta USB, vai lá e coloca um pendrive aqui, e esse pendrive está lá com um ransomware aqui. Esse ransomware vai vir aqui na base de dados, ó, vai criptografar essa base de dados, vai criptografar e vai colocar uma senha nessa base de dados. Aí alguém vai lá abrir o banco de dados, está pedindo uma senha. Ele fala, uai, mas não tinha senha para acessar. Aí aparece uma mensagem, tipo essa aqui, ó, dizendo que o arquivo está sequestrado e que você tem que pagar o resgate. E aí você vai ter que pagar esse resgate. Naturalmente é Bitcoin, é moeda digital, pode ser Bitcoin ou outras moedas, para evitar, para dificultar, né, o rastreamento. O cara não vai falar, faz um Pix para minha conta. Pelo amor de Deus, o cara não vai falar isso, né? E aí muitas empresas não têm o dinheiro para resgatar e acabam fechando suas portas, porque não conseguem mais ter acesso a esse banco de dados, certo? Então eu teria que encontrar um especialista que conseguisse descobrir a chave, que é muito difícil descobrir o segredo, né? A chave que ele pede, que é a senha, é muito difícil descobrir. Hoje já existem alguns sites que propagam pela internet algumas chaves de ransomware já conhecidos, mas se for um ransomware desconhecido é muito difícil de encontrar. Por isso que as empresas têm que fazer backup. Quando você faz um backup, é um remédio. Porque vamos dizer que tem um ransomware aqui, você apaga esse banco de dados e recupera esse banco de dados do backup. É uma remediação, vamos dizer assim, um remédio, uma medicação. Não é para evitar, se cair na prova assim, um backup serve para evitar que um ransomware entre no computador da vítima. Não, ele não evita.
ele é um remédio. Eu apago o arquivo e busco o arquivo novo no backup. Hoje, pode cair na nossa prova também duas espécies de ransomware, eles citando a diferença na hora da prova. Porque tem um ransomware chamado de Locker, uma categoria de ransomware chamada de Locker, e uma outra chamada de Crypto. E qual é a diferença? É que Locker, ele criptografa dispositivos. Locker. Ele coloca uma senha no meu celular, por exemplo, para sequestrar todos os dados do celular. Para eu ter acesso ao celular, eu tenho que saber essa senha. Não sei, não foi eu que coloquei, pago o resgate e tenho a senha para acessar o celular. A mesma coisa, uma senha para acessar o computador, um login, uma autenticação do Windows, por exemplo. O Locker, ele sequestra o dispositivo, consequentemente os arquivos que estão no dispositivo. Já o Crypto é a senha no arquivo mesmo. Você vai abrir um arquivo do Word, aí está pedindo senha. Então, Crypto é criptografia de arquivo. Ele sequestra aquele arquivo. Aqui é de dispositivo, Locker. Então, ela sequestra do dispositivo inteiro e, consequentemente, todos os arquivos que estão lá. Tá? Então, pode ser que caia também essa diferenciação. Beleza? Questão de número 11, para a gente finalizar esse bloco. O ransomware é um tipo de malware que infecta computadores e dispositivos, criptografando os arquivos do sistema ou bloqueando o acesso do usuário aos próprios dados. Questão correta. Keylogger é o tipo de spyware, beleza, projetado para monitorar as atividades de um sistema por meio da captura e do armazenamento das teclas digitadas. Questão correta, tá? Ele captura o que você digita mesmo. 13. Backdoor é uma forma de configuração do computador para que ele engane os invasores que, ao acessarem uma porta falsa, serão bloqueados. Tem nada a ver. Backdoor é uma forma de retornar o computador invadido sem recorrer aos mesmos métodos da invasão, instalando programas que deixam portas abertas para o invasor retornar. 14. O Trojan é projetado para espionar o dono do dispositivo, que não autorizou a sua instalação e não sabe que tal código está instalado. Veja, quando é um cavalo de Troia, gente, você instala o programa, você que autoriza o programa. Aqui não é isso. Aqui é um spyware, não é cavalo de Troia. Spyware que é um programa espião, tá? Não é cavalo de Troia. Errado. Beleza? No próximo vídeo já vamos falar sobre os golpes de internet, tá? Daqui a pouco a gente volta. Olá, voltamos. Agora vamos falar de outras ameaças. Já falamos sobre malwares, que são programas maliciosos. Vamos falar de alguns golpes que nós encontramos também em provas e a gente vai chamar de scam, tá? Scam seriam golpes. Vamos começar pelo phishing, que é o mais cobrado na prova, e depois a gente vai fazer uma associação entre todos esses que estão descritos, tá bom? Quando a gente fala de phishing, você tem que lembrar que esse aqui é o golpe que induz as pessoas a passar informações confidenciais. Essas informações podem ser da organização que essa pessoa trabalha ou até mesmo informações pessoais. O nome phishing remete à ideia de quê, gente? De pescaria, né? O cara joga a isca, você cai na isca e ele pesca as suas informações. Essa é a ideia do phishing, só que não é só isso que você tem que saber. Vamos aqui um exemplo bem claro, bem fácil de você entender. Você recebe um e-mail e no e-mail está dizendo assim: atualize seus dados no Banco do Brasil, o Banco do Brasil oferece maior comodidade ao cliente, clique aqui. Aí quando você clica achando que é do banco, então o golpista induziu você a clicar no link, você começa a passar informações sobre a sua conta, sua agência, às vezes ele pede até sua senha. E você achando que é o banco, você vai atualizando seus dados ali e envia. Quando você enviar, não vai para o banco, vai para o golpista, porque banco não atualiza dados a partir de e-mail. Então, o que o golpista fez? Jogou uma isca, você caiu na isca e ele pescou as suas informações. Claro que esse aqui é só um exemplo
de como que pode acontecer o golpe de phishing. Então, você tem que saber o seguinte: objetivo desse golpe. O objetivo é furtar dados confidenciais. Esses dados confidenciais, como eu falei, podem ser dados de uma organização ou até mesmo pessoal, para a prática de algum tipo de golpe financeiro, ou então informações que facilitem um acesso não autorizado a um computador, como informações de login e senha da organização. Então não é simplesmente para golpes financeiros, pode ser também para outros tipos de atos maliciosos, tudo bem? Então o objetivo do phishing é coletar esses dados confidenciais, seja ele pessoal, seja ele também de uma organização. Agora, para o golpista atingir esse objetivo, o que ele faz? Ele usa uma isca. Para a gente entender melhor ainda esse nome, ele utiliza uma isca. A isca que ele utiliza é aquela que ele quer que você morda. Ele quer que você morda a isca, não é isso? Então ele vai usar algum tipo de isca para que você morda essa isca e pesque as informações. Então a isca pode ser um site falso. Você viu ali que induziu você a cair em um site falso do banco, né? Você cai no site falso do banco, aquilo ali é uma isca. O cara tá jogando essa isca para você morder, tudo bem? Pode ser um SMS. Eu já recebi SMS assim, ó, você foi o vencedor do baú da felicidade. Aí eu olhei assim, eu falei, rapaz, nunca ganhei nem rifa, vou ganhar baú da felicidade. Mas recebi esse SMS, pode ser pelo WhatsApp. O WhatsApp também é muito comum. Você foi o vencedor de um sorteio para ganhar um hambúrguer no Burger King. Clique aqui e preencha seus dados. Ou seja, o WhatsApp e outros também aplicativos de mensagens como o Telegram e outros, você também pode ser vítima desse golpe. Até por telefone, galera. E é aqui que pode cair uma questão da prova. Até por telefone. O cara te liga e a partir dessa ligação ele vai te induzindo a passar as informações para ele, tá? Agora, veja, para que essas iscas sejam mordidas por quem vai ser a vítima, né? Porque não é simplesmente mandar, né, a isca, é igual pescaria profissional. Eu nunca pesquei, na verdade. Nunca pesquei profissionalmente, mas as pessoas dizem que existem técnicas, né, para você pescar, não sei se jogando ali, esperando quanto tempo, ou se a isca tem que ser melhor, não sei. Existem técnicas para que o peixe morda a isca. Aqui é a mesma coisa. O golpista, ele já preparou todo um ambiente, ele preparou um site falso, preparou um e-mail para te enviar, pode ser por e-mail também, ali a isca, né? Pode ser um e-mail que remete a um site falso, ou só um e-mail mesmo que pede para que você responda o e-mail, um formulário para você preencher ou algo do tipo, mas ele preparou ali a isca. Agora, será que ele não vai usar nenhuma técnica para você morder essa isca? Será que simplesmente você olhar, você vai morder? Não. Já pensou? Chega para você lá no e-mail. Ó, esse é um e-mail do golpista Joaquim ou João que quer pegar seus dados pessoais. Então eu tô te enviando um link falso para você preencher seus dados, tá? Não vai vir assim, né? Então, o golpista tem que te induzir a morder a isca. Ele tem que fazer você morder a isca. Ele jogou a isca, mas ele tem que induzir você a morder a isca. E aí é que nós vamos ter aqui técnicas que o golpista vai utilizar. O golpista vai utilizar técnicas para que você realmente morda essa isca. A técnica mais utilizada, ela é chamada de engenharia social. Engenharia social. A engenharia social é uma técnica em que o golpista vai explorar a confiança da pessoa em alguma instituição, tá? Explorar a confiança da pessoa. É o golpe da exploração da confiança. E como é que ele vai explorar essa confiança na pessoa? Ele vai usar persuasão, ele vai usar lábia, ele vai explorar a confiança dessa pessoa em uma instituição que já tenha nome. Atualize seus dados no Banco do Brasil. O Banco do Brasil oferece
Tá vendo? Ele não vai falar assim, ó, clica aí no link do site falso. Não. Ele vai usar uma técnica de persuasão. A engenharia social é uma técnica de persuasão. O golpista utiliza da lábia para que a pessoa caia no golpe, tá? Então, engenharia social é isso. Ó, aqui é do Serasa, seu nome está sujo. Então o golpista usa de uma lábia. Vamos supor que ele liga para sua casa, né? Liga para sua casa, ó. Ele usa o telefone para tentar furtar dados confidenciais. E pelo telefone ele joga uma historinha, ó, sua internet está lenta. Aí você é mesmo, tá lenta. Calma aí, vamos entrar aqui em tal lugar no computador, digita isso aqui, e ele vai pegando suas informações ali para praticar, por exemplo, um acesso remoto no seu computador, um acesso controlado. Então, a engenharia social é isso, é usar da lábia, da persuasão. Mas existem outras técnicas. Por exemplo, tem uma outra técnica que o golpista utiliza chamada de farming. Essa técnica é uma técnica mais técnica. Aí você fala, como assim mais técnica? É porque o cara aqui, ele não vai usar da lábia. Ele vai usar de algo bem técnico mesmo da informática. Ele vai alterar o DNS para que esse DNS aponte para um site falso. Aí você fala, como assim? Veja, alterar o DNS. Vocês devem ter estudado em rede como é que funciona isso, né? Você está aqui no seu computador e você digita lá, vamos botar aqui um site de um banco, bb.com.br. Você abriu lá o navegador e digitou o domínio do Banco do Brasil. Você espera que quando você digitar aí o domínio do Banco do Brasil, ele abra o site do Banco do Brasil, não é isso? E aí, o que a gente aprende em redes? Que quando a gente digita o domínio, o nosso computador, o nosso navegador, ele não está se comunicando diretamente com o servidor aqui. Aqui está o servidor do Banco do Brasil, né? A gente sabe que ele não está se comunicando diretamente aqui com o servidor do Banco do Brasil. Ele está se comunicando com o sistema DNS, né? O DNS ele vai ter um banco de dados lá, que vai ter o domínio que você está digitando e o IP do servidor. Imagine que o IP do servidor seja esse aqui. Tá? É hipotético, né? Imagine que o IP dele seja aquele ali. Você está esperando que quando digitar bb.com.br, o sistema DNS que vocês aprenderam faça essa devida conversão e te leva para cá. Não é isso que a gente espera? Sim, mas o golpista quer que você faça o quê? O golpista quer que você caia no servidor falso. Ele quer que você caia aqui, ó. Para você cair no site falso do Banco do Brasil. O site falso está aqui. E é um servidor falso. Um servidor de IP totalmente diferente. Só que o golpista conseguiu, de alguma forma, violar o DNS, fazendo o DNS não apontar para o servidor verdadeiro. O DNS aponta para o servidor do site falso, aponta para cá, ao invés de apontar para o verdadeiro. Então, essa alteração do DNS leva o cara para um site falso. E aí esse cara passa as informações. Veja que é algo muito mais técnico aqui, ele fazer uma alteração do DNS do que simplesmente tentar explorar a confiança do cara para o cara clicar. Então veja que phishing é o gênero, é um golpe que tenta induzir uma pessoa a passar informações que facilite uma invasão ou que possa ser utilizada para um tipo de prática financeira ilícita, ou seja, o objetivo é jogar uma isca e pescar informações. Agora, como que a pessoa vai morder essa isca? Aí tem técnicas para isso. Então imagine que eu tenho um site falso do Banco do Brasil. Eu quero que o cara caia no site falso. Então vou usar duas técnicas. Ou eu digito um e-mail falando que é um site do Banco do Brasil para atualizar os dados e tal, ou seja, eu uso engenharia social para o cara clicar e cair no site falso. Ou se eu acho que não vai ser uma boa ideia, que ninguém mais cai nisso, eu vou fazer uma alteração de DNS. E aí muitas pessoas vão cair, porque é algo muito mais técnico, não é engenharia social. É algo técnico, a alteração do DNS que aponta para o site falso.
Tudo bem? Então, agora a gente já sabe o que é phishing, já sabe o que é engenharia social e já sabe o que é farming. Professor, isso cai assim junto? Pode ser que caia junto, como a gente está fazendo aqui, mas pode ser que caiam separadamente. Phishing como um golpe, engenharia social como outro tipo de golpe e farming como outro tipo de golpe. Mas fazer essa relação é te dar a possibilidade de pensar mais, de você abrir sua cabeça para poder fazer essa combinação dessas técnicas, tudo bem? Então aqui a gente aprendeu o que é phishing, o que é engenharia social e o que é farming. E o que é spear phishing? Esse spear phishing aqui. Veja, isso aqui é um phishing mais direcionado a um grupo específico. Ele é um phishing mais direcionado. Por quê? Porque o phishing mesmo, o cara faz o quê? Ele envia para várias pessoas. Ele tem um envio em massa. Imagine, por exemplo, ele consegue uma lista de e-mails, né? A gente sabe que a gente consegue e-mails aí na internet, né? E aí esse cara envia um e-mail para todo mundo, atualize seus dados no Banco do Brasil, é em massa, ele não está separando um grupo, está enviando para todo mundo. E aí tem algumas pessoas que abrem o e-mail e falam, poxa, eu não tenho nem conta no Banco do Brasil, o cara quer me enganar. Né? Então não é algo direcionado a um grupo específico, ele é em massa. Agora o spear phishing, ele é algo direcionado, gente, a um grupo específico, é mais fácil de uma pessoa cair nesse tipo de golpe aqui, que é uma espécie de phishing. Por quê? Porque vamos supor que eu consiga os e-mails de todo mundo que tem conta no Banco do Brasil e envio para todo mundo que tem conta do Banco do Brasil um e-mail voltado e específico para esse público. Entendeu a lógica? Vamos supor que eu queira praticar golpes em alguém que trabalha no INSS. Eu vou lá e pego todos os contatos do INSS, consigo de alguma forma, e o e-mail que eu crio é um e-mail direcionado para esse público. Isso é um spear phishing, tudo bem? Uma espécie de phishing mais direcionado, em que o golpista consegue de alguma forma os dados dessa organização. Então aqui eu coloquei os conceitos de cada um deles para você ler. O phishing, ele tenta induzir o usuário a partir de um site falso a inserir informações pessoais e financeiras, lembrando que não é só site falso, pode ser SMS, pode ser pelo telefone, enfim. E engenharia social, como eu falei, o golpista tenta explorar a confiança do usuário, é um golpe de exploração de confiança em que o golpista usa a engenharia social, ou seja, a lábia, o poder da persuasão. E o farming é uma alteração do DNS de forma não autorizada e em prova também pode cair como DNS cache poison, ou seja, um envenenamento do DNS. Isso já caiu em prova também, tá? Envenenamento do DNS, ok? Então, aqui eu coloquei também o conceito do spear phishing, que é altamente personalizado, que visam indivíduos específicos, tá? Então, o cara acaba achando que realmente é verdadeiro aquele e-mail, beleza? Vamos ver como é que isso cai na prova, vamos resolver algumas questões nesse bloco. Phishing é a técnica de criar páginas falsas, idênticas às oficiais, para capturar informações de usuários dessas páginas, questão correta, tá? Isso também se enquadra dentro de phishing. Idênticas às oficiais, às vezes tem até um português um pouco errado ali, porque o cara escreveu errado, mas ela é idêntica, tá bom? 16, phishing é um tipo de ataque da internet que tenta induzir por meio de mensagens de e-mail, pode ser mensagem de e-mail, pode, sítios maliciosos, sites falsos, os usuários a informarem dados pessoais ou confidenciais, também questão correta, tá? Professor, mas é um ataque ou é um golpe? Gente, ataque, golpe aqui no contexto não vai mudar nada. Farming é um ataque que possui estratégia de corromper o DNS e direcionar o endereço de um sítio para um servidor diferente do original, correto? Alteração do DNS. Crackers são usuários mal intencionados que trabalham dentro das empresas e, com pouco conhecimento de informática,
abrem brechas para que hackers, também mal intencionados, invadam as redes das empresas a fim de obter informações valiosas. Veja, gente, esse item está errado, né? Não é o conceito de cracker. Cracker tem autoconhecimento, não tem pouco conhecimento, tem autoconhecimento. Então, só para você entender, hacker é o gênero. Hacker é o gênero, é um termo associado a pessoas com grande conhecimento na área de TI. Grande conhecimento em TI. Um hacker, ele programa, ele sabe desenvolver programa, ele sabe quebrar senhas. O que é quebrar senha? Descobrir senhas. O hacker, ele tem um autoconhecimento de TI. Mas não necessariamente ele usa esse conhecimento para o mal, certo? O hacker é uma pessoa inteligente na área de TI. Toda grande organização, grandes empresas têm seus hackers que vão trabalhar ali para identificar problemas e resolver esses problemas antes que os hackers maldosos penetrem no seu sistema, no sistema daquela grande organização. Todo banco tem seus hackers. Se o hacker sabe invadir, o hacker também vai saber defender. Agora, quando esse hacker ele usa o conhecimento dele pro mal, para praticar algo ilícito, aí sim, a gente enquadra ele como cracker. É porque a gente está acostumado nos noticiários, né? Tudo que acontece de ruim é hacker. É porque o cara também não vai falar no noticiário cracker. Aí o cara, porra, que cara mexe com crack? Fuma crack? Não, aí o cara confunde tudo e a televisão ela quer informar, então ela vai falar o termo que é mais conhecido, né? O hacker. Porém, não deixa também de ser um hacker, né? Só que é um hacker do mal. O hacker do mal é um termo que a gente pode associar ao cracker, tudo bem? Então, quando ele fala crack são usuários mal intencionados, são que trabalham dentro de empresas? Sim, pode trabalhar dentro de empresa também. Com pouco conhecimento de informática? Aí não. Que abrem brechas para os hackers? Não. Tá? A gente até tem pessoas, né, usuários que com pouco conhecimento acaba abrindo brechas para alguém entrar, mas talvez isso nem seja intencional, tá? Esse não é o conceito de crack. 19. Se o sistema de DNS, olha aí, se o sistema de DNS de uma rede de computadores for corrompido por meio de uma técnica denominada DNS Cache Poison, que é o envenenamento do DNS, fazendo que esse sistema interprete incorretamente a URL, que é o endereço da página de determinado sítio, esse sistema pode estar sendo vítima de farm. Questão muito boa da Polícia Rodoviária. Questão correta. E aqui vem sobre sniffers, que a gente já falou em vídeo passado, que é um exemplo de malware. O sniffer é um exemplo de spyware, que é utilizado para monitorar o tráfego dentro de redes. Monitora pacotes. Certo? E aí eu falei para vocês que o sniffer muitas vezes é utilizado pelo administrador de rede, da própria rede, tráfego de dados da rede, para saber se não tem alguém lá conectado na internet o dia todo consumindo a banda, né? Porque a banda, né, o tráfego de dados, o cara às vezes está consumindo muito lá e a rede está lenta. Então os sniffers, como ele fala aqui, ó, utilizado para monitorar o tráfego, beleza, por meio da interceptação de dados, ele intercepta os pacotes por ela transmitidos, não podem ser utilizados por empresas por violar as políticas de segurança da informação. Veja, são utilizados sim, gente, são utilizados por administradores de redes, sim. Então esse item está errado porque a gente viu que existem spywares que podem ser usados de forma lícita e ilícita. Por exemplo, um pai que monitora o filho dele a partir de um keylogger instalado no computador dele para saber se ele não está sendo vítima de pedofilia ou algo do tipo, ele está fazendo isso de forma
lícita, tudo bem? Então matamos mais um vídeo aqui sobre segurança da informação, assuntos muito relevantes para as provas, tá? Não esquece disso, assunto muito importante. Daqui a pouco a gente volta para falar de ataques. A gente falou de malwares em um vídeo atrás, falamos agora dos golpes, fizemos exercícios, agora vamos falar de ataques de negação de serviço. Daqui a pouco a gente volta. Voltamos, galera. Vamos falar agora dos ataques de negação de serviços, que são ataques a um servidor de rede para que esse servidor não responda às requisições dos usuários. O servidor é aquele computador que fica ali disponível, ligado ali 24 horas para responder à requisição de algum tipo de serviço. Você viu o servidor web, né, que armazena as páginas daquela empresa, as páginas da web. Vimos servidor de correio eletrônico, né? Vimos servidores aí de transferência de arquivos, servidor FTP. Vimos servidores, que são computadores que mantêm um sistema ali funcionando. Quando um servidor está indisponível, quer dizer que ele não está respondendo às requisições do usuário. A gente tem isso aqui, né? Ó. A gente tem um cliente que está se comunicando com o servidor. Aqui tem um servidor. Então, esse cliente faz requisições usando algum tipo de software ao servidor e o servidor responde essas requisições, certo? O servidor tem esse objetivo de responder essas requisições, tanto que o nome dele é servidor. E aqui é o cliente. Cliente requisita, servidor responde. Só que a gente sabe que existem alguns momentos de acessar um determinado sistema e o sistema não responde, né? Eu gosto de falar até do caso, um caso que acontece mesmo com você, concurseiro, que é no dia de ver o resultado da sua prova. Às vezes você vai ver, vai ser divulgado o gabarito oficial na segunda-feira, na terça-feira. Aí você vai lá, todo animado para ver o gabarito, e às vezes não consegue entrar no site da banca. Aparece lá que a página não carregou, ou aparece que está indisponível. Por quê? Porque gerou uma sobrecarga de acesso, muitas pessoas tentando acessar ao mesmo tempo. Um banco de dados ele tem um limite de acesso, porque senão consome muito gasto da organização. Então, naturalmente, a organização ela limita isso. E, às vezes, a sobrecarga mesmo, muita sobrecarga em um servidor, muito fluxo de dado, e a banda, às vezes, é limitada lá no lugar que o servidor está funcionando. Isso é um exemplo muito relevante, porque, às vezes, a gente tenta acessar e não consegue. Por quê? Porque sofreu um ataque? Talvez, mas talvez não. Às vezes, esgotou os recursos, esgotamento de recursos, mas não foi o objetivo da organização. Aconteceu. Então, pode ser que ocorra negação do servidor ao cliente, negação de serviços é isso. Mas isso pode ser por esgotamento dos recursos de forma não intencional. Mas, como eu falei aqui para vocês, quando você vai ver o resultado de uma prova, mas pode ter sido alguém que causou isso. E quando alguém causa essa negação de serviço, a gente chama de ataque. Tá? Um ato deliberado, beleza? E aí você fala, mas como é que alguém vai conseguir atacar? O cara faz isso aqui, ele ataca, gera uma sobrecarga nesse servidor aqui, ó. Né? Ele ataca, gera uma sobrecarga nesse servidor, então imagine aqui que o cara é o atacante aqui, ó. Esse atacante arruma alguma forma para gerar uma sobrecarga nesse servidor. E aí esse servidor não responde ao cliente. O cliente fica aqui tentando acessar e aparece lá que o site está fora do ar para ele. Tá? É só um exemplo. O servidor fica indisponível. E se ele fica indisponível, é um ataque que afeta aquele princípio. Princípio da disponibilidade. Certo?
Isso pode acontecer, gente, esse atacante pode fazer isso de diversas maneiras, tá? Se o cara chegar, por exemplo, lá na organização, tem um servidor ligado, aí o cara chega lá com a tesoura e corta os cabos de rede, esse sistema vai ficar fora do ar, né? Então, às vezes o cara chega lá e corta, só que o cara não vai fazer isso, né? Um monte de câmera, um monte de coisa acontecendo na organização, o cara não vai fazer isso. Ele vai arrumar outras formas de fazer isso. Certo? Então a gente tem ataques de negação de serviço que costumam ser citados em provas que a gente vai falar. Agora, alguns alunos até falam, professor, mas por que que o cara vai fazer isso? Derrubar um servidor, que esse termo é muito usado, derrubar um servidor, né? Derrubar, tirar do ar. Para quê, professor? Pode ser terrorismo, pode ser ataque de concorrência. Às vezes uma empresa concorrente ataca a outra para aquela outra não prestar o serviço que se espera. E aí na outra semana a empresa taca um monte de propaganda, né, falando um pouco sobre isso, de qualidade, e tenta pegar esses clientes. Pode ser ataque político, né, para queimar algumas instituições aí relacionadas aí a governos, enfim. Então tem vários motivos. E às vezes o cara tá só bravo com a instituição, vai lá e, né, beleza, eu sou bonzão, vou mostrar. Existem isso aí, tá? Então, existem motivos? Sim. Agora, como que se faz isso? Claro que aqui o meu objetivo não é mostrar como é que se faz isso. Eu vou mostrar os tipos de ataque e aí vou mostrar o que cai na prova, tá? Vamos começar pelo Ping of Death. Ping of Death, gente, está em inglês. Mas se você já traduziu aí, estamos falando de um ping da morte, certo? Ping da morte. É importante que você abra sua mente. Ping da morte. Não é pinga da morte, tá? Para você que pensou que é pinga, não é pingar. É ping. Nem sei que dia que você está assistindo essa aula. Se é numa sexta, se é numa quarta, se é no final do ano. Não é pinga, é ping. Apesar que tem alguma relação, tá? Então, esse ping, ele é um comando. Ele é um comando de redes. Ele é um comando usado, e se você já assistiu às aulas de rede, você sabe que existe um comando, que é o comando ping, dentro daquele protocolo ICMP, que é um protocolo de mensagens, né? De mensagens. Eu até usei esse comando ping para fazer teste, né? Um comando de redes que usa esse protocolo aqui para trazer algumas mensagens pela rede. O ICMP é um protocolo de mensagem, já revisando conteúdos passados, que é isso que eu faço nas minhas aulas. Veja, o comando ping ele serve para isso aqui, ó. Vou abrir aqui o meu prompt de comandos. E o comando ping, ele é muito útil no nosso dia a dia. Aí você fala, mas ele não é um ataque? Não, ele não é um ataque. O ping da morte é um ataque. Ping da morte, tá? Aqui o ping é um comando. Agora, se você usar ele de forma errada, aí você pode causar uma negação de serviço. Então, ó, ping, comando ping, eu vou testar algum computador, vou mandar mensagens para o computador me responder. Então, eu vou testar aqui o wall.com.br. Eu sei o domínio do wall, não sei o IP do wall, mas aqui vai mostrar, ó. Olha lá, ele está mostrando até o IP do servidor do wall ali, ó. Um IPv6, né? Um IPv6. Tá vendo lá? Eu dei um ping no wall e o wall respondeu, ó. Ele respondeu 4 vezes aqui, ó. Enviei 4 pacotes e recebi 4 pacotes do wall. Então o wall respondeu para mim. Se o wall respondeu para mim, eu sei que o wall está funcionando. Então eu enviei 4 pacotes para ele e ele me respondeu 4 pacotes, não perdeu nenhuma na resposta. É a mesma coisa de eu chegar em alguém e falar, e aí, tá me escutando? Aí a pessoa, tô te escutando. Ah, então beleza. Então é só para saber se você está acordado, para ver se você está entendendo. É isso que a gente faz com o ping. Para testar computadores de rede, testar equipamentos de rede, a gente dá um ping nele. Né? Você vai ouvir isso, alguém da telecomunicação falando, dá um ping aí. Dar um ping é testar, enviar informações para receber resposta. Tá? Agora, se você olhar aqui em cima, a informação é essa. Ó. Cada pacote de dado do comando ping, ele já é projetado para ter esse tamanho aqui de dado, ó, 32 bytes. O ping envia 4 pacotes, cada pacote tem 32 bytes. Esse é o ping, 32 bytes. Então, como esse comando
ele tem 32 bytes cada pacote, as placas de redes no tempo, porque esse golpe, esse tipo de ataque hoje quase nem é mais feito, mas no tempo as placas de redes, elas não suportavam pacotes acima de 32. Os pacotes eram de 32 usados em redes. E aí os caras malandros viam a configuração do ping, o ping é um comando que eu consigo também configurá-lo, e aí eu mudando as configurações dele, pode ser que eu mande pacotes maiores do que 32. O pacote é 32 bytes, e aí mudando as configurações eu posso mandar um ping com um pacote maior do que o que aquele computador consegue processar. E aí a placa de rede não estando apta a receber esses pacotes aqui, maiores do que isso aqui, né, maior do que 32. 32 elas recebem. Aí o computador poderia parar de responder naquele momento, a placa de rede não conseguiria responder naquele momento e ali ia travar, tá? Então o computador de alguma forma ia ficar em negação de serviços. Então, o ping é isso, consiste no envio de pacotes de tamanho não autorizados a servidores, fazendo parar de responder ao sistema. Se o servidor para de responder, por algum ato deliberado, é um ataque de negação de serviços. E na prova, viu, gente, eu não falei para vocês, mas, ó, esse nome aqui, negação de serviço, naturalmente na prova não cai assim, ele cai assim, ó. Ataques DOS. Que vem de Denial of Service. Esse DOS aqui não é aquele DOS, né, tela preta do Windows, não tem nada a ver. DOS aqui é um ataque Denial of Service, ou seja, um ataque de negação de serviços. Tá? Ataque DOS é isso. Beleza? Então, o ping da morte é o primeiro ataque que eu estou mostrando aqui para vocês. Vocês têm que lembrar disso aqui, ó. Consiste no envio de pacotes de tamanho não autorizado. Eu estou te mostrando um pouco na prática para não ficar uma coisa muito maçante. Beleza? Lembre-se, ping não é um ataque. Ping da morte é um ataque. Beleza? Tranquilo, tranquilo? Aí você fala, e o que os administradores da rede faziam para proteger contra esses ataques? Nós vamos ver no decorrer da aula. Estou um pouco aqui apertado aqui no estômago, dando umas arrotadas para dentro, tá? Para não fazer barulho para vocês. É porque eu estou com umas azias e que estava até me impedindo de gravar, mas compromisso é compromisso, eu estou aqui com vocês, tá? Vamos lá, veja. Então, o que os administradores fazem? Nós vamos ver lá na frente que existe um firewall. O firewall é um dispositivo de segurança. Então, eles configuravam o firewall para quando chegassem pacotes pela rede, passasse pelo firewall para o firewall analisar se estava dentro das regras. E uma das regras do firewall era pacotes só podem entrar e sair com 32 bytes no máximo. E aí protegia-se contra esse ataque ping da morte, tá? Como eu falei, hoje em dia toda placa de rede suporta pacotes maiores, então hoje não seria tão problema assim o ping da morte, beleza? O que mais que a gente tem que saber do ping da morte aqui? O que eu falei para vocês, né? Que parece, né, com pinga também, né? Parece com pinga da morte. Porque quando você bebe uma pinga da morte, lembra aí uma pinga da morte aí do teu tempo? Cantina da Serra? Ou Amarula? Fala aí, pensa aí. Vinho de qualquer tipo, professor. Ou vodka? O que você já bebeu um dia lá no Natal, Ano Novo, um Carnaval, quando você era mais novo aí, porque agora você só estuda? O que acontecia quando você bebia demais? Pinga da morte. Você falava, essa pinga me matou, essa pinga me derrubou. E aí, exatamente isso que o ping da morte faz. Derruba você, mas não derruba você, derruba o servidor. E o servidor não responde os usuários. Pensa aí, derrubou você e você não respondeu às expectativas do usuário ou da usuária. Olha aí como vai lembrar de ping da morte. Vamos aqui. Aí nós temos também o SymFlooding. SymFlooding. SymFlooding vem de inundação de serviços. Inundação. E o próprio nome já diz, né? Inundação
de serviços. E tem a ver com sim. Aí você fala, sim, sim, eu não lembro disso aí. Sim, você lembra, a gente viu isso aí lá na pilha TCP/IP, quando eu falei do TCP, que era orientada à conexão. Ele se conectava primeiro para depois começar a ocorrer a transmissão dos pacotes. Aqui tem a ver exatamente com isso. Ó, eu tenho aqui um cliente legítimo, esse aqui é um cliente legítimo, e esse cliente legítimo, ele quer se contactar aqui com o servidor. E a gente sabe que dentro de redes, o TCP é o protocolo de transmissão que vai estabelecer uma comunicação anterior ao envio do pacote. E aqui está o atacante, que quer que aquele servidor negue. Ele quer que negue serviços a qualquer outro cliente legítimo. Então esse atacante, ele vai fazer o quê? Ele vai arrumar uma forma de se comunicar com esse servidor pelo TCP. Ele vai configurar uma forma de comunicar com esse servidor por TCP. E aí, o TCP funciona da seguinte maneira. Ele envia um pacote SYN para estabelecer uma sincronização, ou seja, uma conexão com esse servidor. O servidor, por sua vez, já está configurado para responder esse SYN, que a gente chama de SYNACK, certo? SYNACK. Beleza? Então aqui eu tenho uma conexão. E aí, servidor, tudo certo? Servidor, tá tudo certo. Aqui tá tudo ok. Pronto. Aí, o que falta? O atacante arruma uma forma de não enviar o último, porque você lembra que o TCP era um aperto de mão em 3 etapas? O atacante não envia o último pacote. Ele consegue alterar o comando TCP para não enviar o último pacote. Quando não envia o último pacote, esse servidor aqui está esperando o último pacote. E a gente aprendeu que a conexão, né, do TCP, ela é unidirecional. Ela é unidirecional, certo? Ela não é broadcast, ela é unidirecional. Ela não é multicast, ela é unidirecional. Então, esse servidor está esperando esse cara parar essa conexão aqui para começar a transmitir para ele, para abrir para outro usuário. E ele não envia o último pacote. E aí esse servidor fica ocupado, ó, ocupado. E aí esse cara legítimo aqui está tentando conectar, ó, e não consegue, porque o servidor está ocupado. Tá? Então você tem uma negação de serviço aqui, dessa maneira, com a inundação de serviços, não enviando o último pacote aqui, que seria o pacote EC, para finalizar a conexão e começar a transmissão e abrir transmissão para outros. Então acaba ocorrendo serviço, tá? Eu costumo até dar um exemplo que acontece muito, às vezes, vamos lá, às vezes você não quer que uma pessoa fale com a outra pelo telefone, né? Você não quer, eu não quero que essa pessoa fale com outra pessoa no telefone. Como é que você faz para uma pessoa não responder a outras no telefone? Você deixa a linha ocupada. Você liga para a pessoa e fica conversando com a pessoa, não desliga. Fica conversando, aí quem tentar ligar para ela não consegue, porque está ocupado. Então você está gerando ali, ó, de forma deliberada, uma ligação sem parar, e aí a pessoa não consegue responder a outra. Isso é o SYN flooding, tudo bem? Então eu coloquei o conceito só para afirmar. O atacante envia uma série de pacotes SYN para o servidor-alvo, com o objetivo que ele fique respondendo e esperando uma resposta que não surgir. Assim, o servidor não consegue responder a outros usuários lícitos que estão tentando acessar serviços, alcançando assim a negação de serviço. E aí você deve estar pensando, professor, mas uma conexão só já dá esse problema? Não, ele envia vários, ó. Ele hoje tem que enviar vários, porque o servidor consegue responder a vários ao mesmo tempo, né? Mas como ele está enviando vários pacotes sim e o servidor respondendo e ele não enviando o último, esse servidor fica sobrecarregado lá, respondendo, ocupado e não consegue responder outros, tá? Então, é isso que acontece no SYN flooding. Outro também tipo de ataque de negação de serviço é o Smurf. Aí você fala, professor, eu lembro desses Smurf aí, era aqueles bichinhos, né? Aqueles bichinhos azul, daquele desenho, os Smurfs. Sim,
tem a ver, e o nome dele é Smurf, tá? Tem a ver, dá para lembrar dos Smurfs, é só lembrar o que acontecia, né? O que acontecia nos Smurfs? Quando tinha lá o Gargamel era o que era o do mal, né? E aí os Smurfs lutavam contra o Gargamel. Se fosse um Smurf só no Gargamel, não tinha chance nenhuma. Mas os Smurfs usavam exatamente essa ideia de atacar em grupo, né? Via um monte de Smurf gerando uma grande quantidade de Smurf, aí sim derrotava o Gargamel. Então o Smurf é nesse sentido, gera uma sobrecarga para que realmente esse servidor não responda aos outros usuários, gera uma sobrecarga, faz ele negar o serviço, por isso que o nome é Smurf. E aí o que o Smurf faz? Ele é um pouquinho diferente, e aqui eu já vou até aproveitar para lembrar alguns conceitos de rede, né? Então tá aqui, ó, várias pessoas trabalhando na rede, você sabe que em uma rede pode ter milhares de pessoas trabalhando, vamos imaginar que aqui tenha 200 pessoas trabalhando nessa rede, e a gente sabe que todo mundo aqui vai estar ligado, por exemplo, a um switch, né? Então você tem um switch aqui que está ligado a todos esses 200 computadores, certo? E a gente sabe que esses computadores vão ter um endereço IP dentro de uma faixa. Vamos botar aqui que esse aqui é o 1, esse aqui é o 2, esse aqui é o 3, e assim vai. Então você tem aqui vários computadores até lá o 200, certo? Esse endereço aqui, como eu falei para vocês nas aulas de rede, ele é um endereço de classe C em que os 3 primeiros dígitos formam a rede, representam a rede, e os finais aqui representam o host. Então um cara com muito conhecimento em rede sabe que se esse endereço for um endereço de classe C, ele já vai conseguir identificar isso. Se ele sabe que esse endereço aqui é de classe C, ele sabe que todo tipo de endereço de rede, seja classe A, classe B e classe C, existem 2 endereços reservados que não podem ser usados. Um endereço, ele é reservado para representação da rede. E o outro endereço é representado o broadcast da rede. Por exemplo, a gente tem aqui uma rede que começa 196, 168, dígito 1, e aí começou o computador 1, 2, 3, 4. Por que eu não pude usar o 0? Porque o 0 é proibido. Ele é reservado para representar a rede, tá? Isso aqui é para representar a rede. Então ele é reservado porque é o primeiro endereço desse tipo de classe, né? É o 0. O 0 não pode ser utilizado, tá? Por isso que eu comecei do 1 aqui, a minha configuração da rede, até o 200, eu nem sei se vai dar, né? Dá, porque a gente está diante de 255, lembra das nossas regras? É só lembrando rede, ó, 196, vamos lá, ó, o IPv4, qual era a regra do IPv4, galera? Dentro de 4 números, eu poderia variar de 0 a 255, né? Poderia ter 0, 0, 0, 1, até 255, 255, 255, 255. Então, o último número aqui, esse último número que representa o host, o primeiro não pode, porque ele é reservado para representar a rede. A rede aqui é a 196, 168, 1 e 0, essa é a rede. O primeiro não pode. E o último também não pode. Então, eu poderia ter 254 endereços. Em classe C, eu posso ter 254 endereços formados. Aqui já usou 1, 2, 3, 4, pode ter ainda mais 250 endereços. Então, consegue numerar esses 200 aqui. Só uma observação, tá? Aí, 196.168.1.255 não pode. Eu não posso o primeiro e também não posso o último. O último número da classe C é esse aqui. E ele é reservado também. Ele é reservado para broadcast. Ele é o endereço de broadcast da rede. Então, se eu chegasse aqui, vamos dizer que essa aqui fosse a rede, ó. Se essa aqui fosse a minha rede, essa rede do desenho, tá? Se essa fosse a rede do desenho, eu poderia chegar aqui, ó. Só um minuto, gente. Ó, eu poderia chegar aqui, se essa fosse a rede do desenho, dar um ping
no computador 196.168.1.1. Eu poderia dar um ping nesse computador aqui. Deixa eu ver se ele existe aqui. Eu acho que não está na faixa da minha rede aqui, não. Vamos lá, tá disparando 4. Opa, ele está aqui na rede, hein? Esse computador existe aqui na rede, 196.168.1.1 e ele está funcionando. Agora, se eu quiser mandar um ping para todos os computadores da rede, eu poderia enviar assim, ó, um ping para todos para ver se todos estão funcionando. 168.1.255. Eu não sei se aqui vai estar configurado deixando eu fazer isso, né? Olha lá, disparando para todos da rede, ó. Isso é um broadcast, ó. Ele não deixou, com certeza essa rede aqui deve estar bloqueado para que você use. Ou então ele está testando um por um, ó. Pode ser que ele esteja testando um por um. Ele está testando um por um, tá? Porque esse aqui é o endereço de broadcast da rede. Então, quando eu envio um pacote, um ping para o broadcast da rede, os computadores têm que me responder. Tá? Ele está passando ali, eu creio que ele está passando por computador, desses 254, né, que eu coloquei o broadcast a enviar para todos. Então, é como se eu tivesse feito isso aqui, ó. Eu dei um ping, vamos dizer que eu estou aqui, né? Eu sou um desses computadores. Sou esse computador aqui. E o meu IP é esse aqui, 168.1.200. Pronto, esse é o meu IP. Então, eu descobri qual era o endereço do broadcast. E aí eu dei um ping no broadcast. O que é o ping no broadcast? É enviar 4 pacotes em broadcast. Enviar 4 pacotes para todo mundo da rede. E todo mundo tem que me responder com 4 pacotes. Concorda comigo? Se eu enviar 4 pacotes para todo mundo tem que me responder. Esses 200 computadores têm que me responder. E sabe o que pode acontecer com o meu computador? Quando todo mundo responder, o meu computador dá uma sobrecarga, um monte de computador respondendo ao mesmo tempo para mim, só que não é isso que eu quero. Eu quero gerar uma sobrecarga, não é no meu computador, é no servidor. Né? No servidor, não no switch, desculpa, no servidor. O servidor também está aqui, nessa relação de computadores desses 200. Então, imagine que o servidor está aqui, o servidor também tem um IP, então vamos imaginar que o IP do servidor seja esse aqui. E eu já descobri também, vamos imaginar que eu descobri. Então, esse é o IP do servidor. Eu quero que todos respondam não para o meu, eu quero que todos respondam para o servidor. Então, eu consigo, de alguma forma, pegar o meu comando ping, alterar as configurações do meu comando ping, que vai fazer com que os pacotes que vão ser enviados, lembra que o pacote ele tem um endereço de origem e endereço de destino? Eu colocaria o endereço de destino em todos os pacotes 196.168.1.255, que é o endereço de broadcast, então o destino seria o endereço de broadcast, e a origem eu não colocaria o meu endereço, eu alteraria a configuração para colocar o endereço do servidor na origem. E aí, colocando o endereço do servidor na origem, todos os computadores vão responder para o servidor. O ping chega lá, ó. O ping vai chegar aqui no switch. O switch vai enviar para todo mundo, né? Vai enviar para todo mundo esses pacotes, para as 200 pessoas, o switch vai enviar. E aí, todo mundo vai responder. E quando todo mundo responder, vai chegar essa resposta de todo mundo para o servidor. E aí, a sobrecarga, ao invés de ser no meu computador, vai ser no servidor e o servidor vai desligar. Entenderam a explicação? Certo. Aí você fala, vou fazer isso. Não vai fazer isso porque com certeza está bloqueado. Eu acho que aqui o meu estava bloqueado aqui. Com certeza o administrador da rede não vai deixar fazer isso. Mas esse é o ataque Smurf, tá? Beleza? Depois você pode ler aqui que vai bater com o que eu estou falando. A questão 21, para a gente já ver as questões relacionadas ao assunto. O principal recurso utilizado pelo ataque Smurf é o comando SCP, por meio do qual enviam vários pacotes simultâneos a um único computador, tornando inoperante. Está errado por causa que não é esse comando, né? O comando que a gente acabou de ver que faz o Smurf é o ping. O ping faz o Smurf, alterando a alteração do remetente, causando broadcast, do remetente, causando broadcast.
E o ping também pode ser usado no ping da morte. Esse aqui é o Smurf, alterando o remetente do pacote para atacar o servidor. E o ping da morte é a alteração também, mas não é a alteração do remetente, é a alteração do pacote, do tamanho do pacote. Do tamanho do pacote, colocando pacote maior do que aquele que é permitido. Esse é o ping da morte. Eu estou diferenciando porque ele pode cobrar só alterando isso. Computadores infectados por botnets. Botnet, a gente viu. E eu coloquei aqui porque eu quero te explicar uma coisa. A gente já falou sobre isso, né? Que esse cara, ele é um atacante e aí ele cria uma rede de nerds. Lembra que vai se multiplicando, o bot vai se multiplicando, o bot, ele usa um bot e o bot vai se multiplicando, gerando uma grande rede que ele vai usar para quê? Essa rede, ele vai usar essa rede, essa botnet, isso aqui é uma botnet, ele vai usar isso para um ataque de negação de serviço, porque ele vai apontar todo mundo para enviar informações ao mesmo tempo. Então, ele até pode usar isso aí para todo mundo tentar aquela conexão SYN-NAC, sem, né? Ele vai usar isso aí para um ataque. Beleza? Isso aqui é uma botnet que algumas provas podem chamar até de rede zumbi. É uma rede parasita que está sendo controlada por alguém que usou bots. Então, computadores infectados por botnets podem ser controlados remotamente, né? Que é uma coisa que o bot permite. Além de se multiplicar, ele permite controle remoto, bem como podem atacar outros computadores sem que os usuários percebam. Questão correta, tá? Às vezes, um desses computadores aqui é o meu. Às vezes, um desses computadores aqui é o seu e você nem está percebendo que ele está sendo usado. Seu computador está lá sendo usado para ataques e você nem está percebendo, tá? Inclusive, hoje existe também mineração de Bitcoin. Porque para minerar Bitcoin, eu não sei se vocês já ouviram falar, e é importante para a gente, né? Bitcoin é moeda digital. Então, para você criar Bitcoin, ganhar Bitcoin nessa rede, você pode colocar computadores que ficam minerando Bitcoin, tentando descobrir moeda digital. Essa mineração de Bitcoin é você colocar várias máquinas analisando transações do Bitcoin. Essas máquinas ficam analisando, é uma espécie de trabalho de análise uma análise de transação que está ocorrendo para dar, né, como é que se diz? Dá para todo mundo que participa, porque o problema de uma rede Bitcoin, de moeda digital, o problema da moeda digital é que você não sabe se a moeda que sai da tua mão e vai para outra, ela não é dupla, que é o que a gente chama de double spend, né? Double spend é você dinheiro duplo, moeda dupla, gastar duas vezes a mesma moeda. Porque a gente sabe que a ideia da moeda é o quê? Ela sai da minha mão e vai para a sua. Só que no digital, moeda digital, como é que vai garantir, né, que saiu da minha carteira digital e foi para a sua e saiu da minha, né? Se é algo digital. Então, double spend é um problema da moeda digital. Isso dá uma desconfiança. E aí, por isso, que essas grandes redes como o Bitcoin, ela paga para as pessoas colocarem máquinas que verifiquem as transações, que validem as transações para não ocorrer o double spend. E essas pessoas que validam, elas ganham Bitcoin, elas estão trabalhando para ganhar Bitcoin. Isso é mineração de Bitcoin. Certo? E aí tem cara golpista que faz isso aí, ó. Pega, cria uma botnet, coloca todo mundo como computadores escravos e fica usando para minerar Bitcoin. Tá? Então já estou te falando uma coisa que pode cair na prova. Vamos lá, questão 23. No SYN-FLUD, o ataque SYN, o atacante envia uma sequência de requisições SYN, ó, para um sistema-alvo, visando uma sobrecarga direta na camada de transporte. Sim, é direto na camada de transporte, porque o TCP faz parte da camada de transporte que a gente viu lá em redes. E de forma indireta na camada de aplicação, questão correta. Ele é um ataque direto à camada de transporte e indireto. Por quê? Porque a pessoa que está tentando usar o programa não vai conseguir usar o programa porque o servidor está fora do ar. Tá? Então é um ataque direto à camada de transporte e indireto à camada de aplicação, porque é o usuário que vai sentir isso quando o servidor cair.
Em segurança da informação, denomina-se engenharia social as práticas utilizadas para obter o acesso a informações sigilosas e importantes sem necessariamente utilizar falha de software, que é a lábia, né? E sim mediante ações para ludibriar ou explorar a confiança das pessoas. Correto. Engenharia social eu não uso ferramenta, eu uso persuasão, lábia, uma escrita bem feita. E para finalizar essa aula, às vezes pode aparecer também em alguma prova, isso aqui, esse termo, ó. DOS, eu já falei para vocês, DOS quer dizer Denial of Service, ataque DOS, tá? Agora, pode surgir na prova DDoS, que não vai mudar muito aqui não, mas eu quero colocar porque se cair na prova, às vezes você vai ficar com dúvida se existe esse DDoS. Veja, DOS é um ataque de negação de serviço. A gente entende que é uma pessoa que faz um servidor aqui parar de funcionar de alguma maneira, como aquela pessoa que chega lá e corta os cabos fazendo esse servidor parar de funcionar, certo? Com o tempo, eles criaram o termo DDoS, em que esse D inicial aqui indica que é um ataque DOS distribuído, que não é o uso de um computador só, mas o uso de vários computadores para o ataque. Então, por exemplo, esse que eu acabei de mostrar, que o cara cria uma botnet, né? Ele cria aqui um exército de nerds, e esse exército de nerds vai gerar uma sobrecarga nesse computador. Ó, peguei vários e ataquei o servidor. Tá vendo? Não é um atacando, são vários atacando. Eu estou usando uma rede com vários para atacar. Por isso que é chamado de distribuído. Então a maioria dos ataques hoje são distribuídos, tá? Para gerar essa sobrecarga. Só que o que eu quero dizer, e eu sou muito criterioso nisso, para eu não deixar o aluno errar, é que muito dificilmente ele vai diferenciar esses dois termos, tá? Ele pode dizer, por exemplo, a gente acabou de falar que o Synfluid é um ataque de uma sequência de requisições. Então são vários computadores mandando requisições. A gente pode o DDoS, mas também se cair na prova Synfluid com DOS, também não vai mudar a resposta, tá vendo? Mas é bom você ter um jogo de cintura. A mesma coisa aqui. Ó, botnet, aí se falar na prova assim, uma botnet pode ser usada num ataque DOS. Certa questão. Ataque de negação de serviço. Porque senão você chega na prova e fala, não, porque quando o professor falou que são muitos, não é DOS, é DDoS. Não, gente. DDoS é só um termo que criaram para dizer que esse ataque aqui foi distribuído com vários computadores. Mas não quer dizer que deixa a questão fácil. A não ser que ele faça uma comparação entre os dois e a questão esteja verdadeira ou falsa pela definição, tá? Então fica claro para você ter o jogo de cintura e analisar. Daqui a pouco a gente volta.